Pessoal, a notícia que caiu como uma bomba aqui no Canadá foi essa que eu vou trazer para vocês, ó. Trump promete tarifa de 25% sobre produtos do México e do Canadá. E eu vou trazer a notícia para vocês e vou trazer também o desdobramento. O Trudeau foi lá conversar com o Trump, a ameaça de retaliação também, inclusive a opinião pública também. Vou trazer hoje tudo isso para vocês em notícias, beleza? Vem junto comigo, lembra do like, se inscreve no canal, aquele papo todo, né? Ajuda a gente aqui a divulgar esse vídeo, a fazer chegar a mais pessoas. E vamos lá, vamos sem delongas, pessoal, para essa notícia aqui. Começando com a primeira notícia. Para quem não está sabendo ainda, eu vou trazer rapidinho essa notícia base para depois trazer os detalhamentos, beleza? E enquanto eu trago a notícia, vocês vão vendo aqui paisagens do Canadá, aqui algumas imagens bem legais, que inclusive estão disponíveis na íntegra no nosso canal de tour virtual. Tá aqui embaixo também na descrição. São vídeos sem corte, a gente passeando pelo Canadá, sem corte, sem censura, sem corte, só andando pelo Canadá, mostrando para vocês em paisagens, em cenários da cidade também, tem de tudo lá. 4K 60 FPS, como se estivesse andando junto com a gente. Então, segue lá o canal, beleza? Vamos para a notícia, então. Primeira notícia, né? O Trump promete a tarifa de 25% sobre produtos do México e do Canadá. Entre aspas, assinarei todos os documentos necessários para cobrar do México e do Canadá uma tarefa de 25% sobre todos os produtos que entram nos Estados Unidos e suas ridículas fronteiras abertas, segundo ele, tá? Bom, vamos lá, vai. O Trump disse, né, na segunda-feira passada, que assinará um decreto impondo uma tarifa. Detalhe, quando a gente está gravando esse vídeo, o Trump ainda não está nem empossado, né? Entre a eleição e a posse, a gente tá com essa notícia aqui, né? Ele vai assinar esse decreto que vai impor as tarifas de 25% sobre os produtos provenientes do México e Canadá. Em 20 de janeiro, como um dos meus muitos primeiros decretos, assinarei todos os documentos necessários para cobrar do México e do Canadá uma tarifa de 25% sobre todos os produtos que entram nos Estados Unidos e suas ridículas fronteiras abertas. Ridículo, eu vou falar o que é. Bom, Trump disse que as tarifas permaneceriam em vigor até que os dois países reprimissem os medicamentos como fentanil e os imigrantes que cruzam a fronteira ilegalmente. Vamos lá. Eu não quero comentar aqui, eu quero trazer só a notícia. Mas é que tem algumas coisas que chocam a gente. Mas enfim, vamos lá. Agora eu vou trazer uma notícia do Correio Brasiliense, que é um desdobramento dessa notícia que a gente trouxe. Canadá avalia impor tarifas a produtos dos Estados Unidos como a resposta a Trump. Né? Reciprocidade, né? Eu acho complicado. Eu vou dar antes. Bom, deixa eu dar a notícia e depois eu dou minha opinião. Tá? O Canadá avalia impor essas tarifas adicionais sobre produtos estadunidenses caso o futuro presidente dos Estados Unidos, Trump, cumpra sua ameaça de aumentar as taxas aduaneiras sobre os produtos canadenses, informou uma fonte do governo. Ora, ela considera todos os cenários, em particular a possibilidade de responder com aumento de tarifas, explicou uma fonte governamental, a AFP, sob anonimato, acrescentando que o trabalho de identificação desses produtos já começou. Justin Trudeau deu a entender que não tem dúvidas sobre a intenção de Trump de cumprir sua ameaça de impor as tarifas de 25% sobre os produtos do Canadá quando assumir o cargo. O anúncio de Trump também afetou o México, o outro parceiro do TMAC, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Quando Trump faz essas declarações, ele tem intenção de executá-las, disse Trudeau. Não há dúvidas, acrescentou, enquanto consideram que a declaração de Trump é, sobretudo, uma tática de negociação. O anúncio representa mais um golpe para Trudeau, que é candidato à reeleição nos próximos meses, né? E o primeiro-ministro liberal está muito atrás das pesquisas lideradas com folga por seu opositor conservador, Pierre Poilievre. Em 2023, mais de 3/4 das exportações canadenses, totalizando, essa informação é interessante, totalizando cerca de 423 bilhões de dólares estadunidenses, tiveram como destino os Estados Unidos. Durante o primeiro mandato de Trump, de 2017 a 2021, os Estados Unidos aplicaram tarifas de 25% sobre as importações de aço
Eu lembro bem disso, verdade, bem lembrado. E 10% sobre as de alumínio, o que levou Ottawa a responder com taxas aduaneiras em retaliação. Reciprocidade, né? Naquela época, o Canadá mirou produtos específicos, buscando um impacto político mais do que econômico. Assim, foram afetados produtos como o suco de laranja da Flórida e o bourbon de Kentucky. Muito específico, né? 2 estados governados por republicanos como Trump. Eu acho que essas retaliações, eu entendo, e eu acho que talvez seja a única forma de negociar é a reciprocidade. Mas eu acho que isso pode prejudicar a economia. Então, eu acho bem complicado. Bom, enfim, vamos lá. Próxima notícia. Saiu na CNN Brasil, que é a reunião do Trudeau com o Trump. Tá? Trump discute fronteira e comércio com o primeiro-ministro do Canadá. Eles jantaram num resort. Trump disse que teve uma reunião muito produtiva com o primeiro-ministro canadense. Os dois discutiram questões relacionadas à fronteira e outros tópicos, incluindo comércio, energia e o Ártico. Entre aspas, discutimos muitos tópicos importantes que exigirão que os dois países trabalhem juntos para resolver, como a crise do fentanil e dos medicamentos que dizimou tantas vidas como resultado da imigração ilegal. Acordos comerciais justos que não prejudicam os trabalhadores americanos e o enorme déficit comercial que os Estados Unidos têm com o Canadá, afirmou Trump em uma rede social. Trudeau se comprometeu a trabalhar conosco para acabar com essa terrível devastação das famílias americanas, as famílias. A crise de imigração foi um dos principais temas da campanha do republicano. Trump promete fazer uma deportação em massa assim que tomar posse. Trump e Trudeau jantaram na noite dessa sexta-feira em Mar-a-Lago, segundo uma fonte familiarizada com a reunião à CNN. O jantar ocorre poucos dias depois de Trump ter prometido aumentos massivos nas tarifas sobre os produtos vindos do México. É uma questão política mesmo, né? Para ficar bem com as bases, né? Na minha opinião. Estou dando opinião aqui. Não era para dar, mas dei. Agora vamos para uma outra opinião que não é a minha, que é uma opinião de um canadense. Saiu no National Post essa matéria que eu vou trazer para vocês também, que é uma matéria aqui do Richard Huntley, que é esse rapaz aqui, que ele trabalhou na Borda, no serviço da Borda por muitos anos. Deus nos ajude se tudo isso começar a acontecer em janeiro. Uma crise de fronteira induzida por Trump está chegando. Não sou eu que estou falando, tá? Richard Huntley passou décadas fiscalizando a fronteira do Canadá. Ele diz que temos a reputação de sermos muito generosos. Isso será um problema. Trump lançou uma dura bola na curva das relações comerciais essa semana, propondo uma tarifa de 25% sobre a importação do Canadá e do México, até que o fluxo de drogas ilegais e imigrantes para os Estados Unidos seja interrompido. Após sua promessa de campanha de deportar milhões de imigrantes ilegais, as questões de fronteira serão, sem dúvida, o assunto mais importante de sua segunda presidência. Enquanto os negociadores comerciais se esforçam para elaborar um plano para responder à ameaça tarifária de Trump, entrei em contato com o Richard Huntley, um funcionário sênior da Agência Canadense de Serviços de Fronteira, CBSA, em Calgary, que conhece bem esse assunto, para saber como o Canadá está posicionado para lidar com um aumento de pessoas que fogem das ordens de deportações previstas por Trump. Abre aspas, sei que Trump já está falando em construir basicamente campos de concentração e enormes centros de detenção, relata Richard. E as pessoas vão simplesmente fugir. Elas vão simplesmente fugir, prevê ele. Vejam os filmes. Para onde vão os bandidos quando estão tentando fugir? Pergunta Richard. Eles vão para o México ou para o Canadá? Richard, hoje com 68 anos, passou 33 anos fiscalizando a segurança das fronteiras e as regras de imigração do Canadá. Não é qualquer um que está falando, tá? Incluindo 2 décadas no comando da fiscalização da imigração interna da CBSA, no sul de Alberta.
A fronteira do Canadá com os Estados Unidos é a mais longa fronteira sem defesa do mundo. Já falamos, fizemos um vídeo inclusive sobre isso, né? Richard não está confiante de que o aparato de segurança da fronteira federal do nosso país, a RCMP e a CBSA, apoiados pelo Immigration, Refugees and Citizenship Canada e pelo Canadian Security Intelligence Service, esteja preparado para um dilúvio de solicitantes de asilo dos Estados Unidos. 10 mil ilegais aparecendo em nossas fronteiras deixariam nosso sistema completamente fora do controle. Ele adverte. O CBSA ainda está lidando com as consequências da chegada de 492 tamis do Sri Lanka à Colômbia Britânica em um navio de carga tailandês em 2010. Ele lamenta. O governo Trudeau se apresenta como líder global em reassentamento de refugiados e imigração, tendo apenas recentemente reduzido seu ambicioso plano de receber 500 mil imigrantes por ano até 2025. E embora o ministro da Imigração Mark Miller advirta que nem todo mundo é bem-vindo aqui, e prometa que aplicará as regras, é difícil ignorar a reputação bem estabelecida do Canadá, como um país que estende o tapete vermelho aos solicitantes de asilo. Todos os anos, milhares de imigrantes entram no Canadá sem autorização, entre os portos oficiais de entrada. Portanto, esse ministro da imigração está dizendo que nem todos são bem-vindos, mas você sabe que temos claramente uma reputação de sermos brandos e diferentes dos Estados Unidos, sugere Richard. Temos a reputação de sermos muito generosos. Vamos colocar dessa forma, Richard brinca. Muito, muito generosos. E ele espera, isso será um problema. Essas pessoas que estão fugindo da deportação estão desesperadas, diz Richard. Algumas delas vieram da África, da América Central, entraram nos Estados Unidos e chegaram até o Canadá. Suas vidas foram desraigadas e se você colocar no lugar deles, você se colocar no lugar deles por 5 minutos, diz ele, é impossível não sentir simpatia. Sempre tratei todo mundo com respeito e não culpei ninguém por tentar vir para esse país, porque este é um ótimo país, reflete Richard. Por que você não tentaria? Pergunta ele. Os coiotes, os contrabandistas, serão muito procurados, prevê Richard. Todo crime organizado sabe que há muito dinheiro a ser ganho, mesmo com menos chance de ser pego do que com drogas ou contrabandos de diamantes ou pornografia. O que quer que seja, há muito dinheiro nisso e é muito raro você pegar o coiote, porque eles simplesmente vão até a fronteira e apontam as pessoas na direção do Canadá e dizem, é para lá que vocês vão, se vira aí, né? Ele também prevê que os imigrantes sem documentos que tentam escapar da ordem de deportação de Trump ficarão tentados a pular a fronteira em algum lugar entre os portos oficiais de entrada. E que Deus nos ajude se tudo isso começar a acontecer em janeiro e fevereiro. Ele jura, porque não somos o país mais agradável para o clima nesses dias. Nossa, é verdade, também tem isso, né? Richard já viu pessoas perderem membros e quase morrerem de frio nessas passagens de fronteira. O recente julgamento de 2 homens em Minnesota, considerados culpados de contrabandear 11 cidadãos indianos através da fronteira de Emerson, em uma nevasca em 2022, incluindo a família Patel, de 4 pessoas que morreu de hipotermia. Reforça o ponto de vista de Richard. Minha esposa é de Cornwall, continua Richard, que é uma cidade fronteiriça entre quase 3 fronteiras, Quebec, Ontário e Estados Unidos. Quando você vê o St. Lawrence, basicamente esse é o rio e essa é a fronteira. Eu não sei se é St. Lawrence ou Saint Laurent, desculpa aí, corrija aí se eu estou falando errado, pessoal. As pessoas vão e voltam como você nem imagina. É um pouco mais difícil nas pradarias, diz ele, mas as pessoas acabam conhecendo os pontos de acesso entre os pontos oficiais de entrada.
Há um no sul de Alberta chamado Immigrant Gap, acrescenta ele. Já conta na matéria, né? Já revelou aqui. A patrulha de fronteira dos Estados Unidos tem drones e veículos armados. Do nosso lado da fronteira, Richard lamenta, temos 1 ou 2 policiais militares circulando de vez em quando, especialmente aqui no oeste. Eles são totalmente ineficazes para impedir algo assim. Vale ressaltar que, em resposta à recente ameaça tarifária de Trump, o ministro da Segurança Pública, Dominic LeBlanc, ofereceu garantias de que Ottawa está avaliando o fornecimento de mais recursos à RCMP e à CBSA, incluindo pessoas, drones e helicópteros. Em sua época, relata Richard, as províncias mantinham os detentos da imigração enquanto eles passavam pelo processo de refúgio. Mas agora, diz ele, não temos onde colocar os detidos. Os únicos lugares que têm centros de detenção de imigração são Vancouver, Toronto e Montreal. E se as pessoas que pulam a fronteira não forem consideradas refugiadas, o Canadá não pode simplesmente mandá-las de volta para os Estados Unidos. Em vez disso, diz Richard, somos obrigados a devolvê-las ao país de origem, o que pode ser caro. Nossa, tem que bancar, né, o voo para eles, olha. Ocasionalmente temos que fretar um avião porque alguém é muito perigoso para voar em um voo comercial. Caramba! Uma vez no Canadá, explica Richard, alguns ilegais podem acabar em um limbo. Como os cubanos, por exemplo, diz ele. Cuba se recusa a aceitar qualquer cubano de volta. Estão eles todos aqui. Estão apenas circulando por aí. Eles não têm nenhum status. Mas não podemos removê-los porque o país de origem não os aceita de volta. Continua ele. É um sistema de refugiados em que não se pode lidar com a reivindicação de alguém de forma rápida. Só gera problemas no futuro. Problemas enormes, porque eles se tornam seus vizinhos, têm filhos, se casam, entende o que quero dizer? É impossível lidar com pessoas que estão aqui há 5 anos ou mais. É preciso lidar com essas pessoas em meses, sugere Richard. E isso significa que Ottawa precisa contratar muito mais juízes de imigração para processar os pedidos de asilo. O sistema está sobrecarregado agora. E diz Richard, Deus nos ajude se os números aumentarem. Eu diria que 10 mil pessoas nos colocariam em uma grande confusão, conclui ele. É uma questão muito complexa, pessoal. A gente vai voltar com essa questão aqui, mas eu quis trazer para vocês uma geral. Primeiro, uma explicação do que está acontecendo, depois trazer várias notícias sobre o assunto. Eu acho que é importante a gente conversar sobre isso e vamos trazer mais ainda. Vamos continuar conversando, né? Aqui a gente traz de tudo e essa é sempre a nossa ideia. Beleza? Lembra do like, se inscreve no canal, clica no sininho de notificação e passa o vídeo para frente, pessoal. Achou interessante? Aprendeu alguma coisa hoje? Passa o vídeo para frente. Outra coisa, gosta do canal, pessoal? Considera a possibilidade de se tornar membro aqui do canal, que a gente traz notícias comprovadas aqui, sem fake news aqui para vocês. Beleza? É isso. Valeu, pessoal, e até a próxima.